Olá a todos, com grande alegria damos início a mais um devocional de quinta, sempre quinta-feira às 8 horas da noite, e nós iniciamos este momento em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa estar com você neste momento, iluminando o seu entendimento, que o Espírito Santo possa estar comigo também, iluminando as minhas palavras, para que nós possamos, neste momento, sermos alimentados pela palavra de nosso Deus. O foco deste nosso devocional de hoje será o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 10, que diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O livro ou a carta de Paulo aos Efésios é uma carta diferenciada. Normalmente as cartas de Paulo elas trazem assim um esquema muito parecido com uma saudação inicial, com problemas específicos da igreja, e não é o caso desta carta de Paulo aos Efésios. Não há grandes saudações, não há grandes problemas específicos a serem resolvidos. O foco de Paulo é sim a doutrina cristã, e por isso a carta aos Efésios é uma espécie de grande sermão. Paulo destaca que a salvação é para todos, judeus e gentios. E no capítulo 2, que é o nosso foco de hoje, Paulo quer ressaltar que a salvação de judeus e de gentios, ou seja, de todos, ocorre somente por um caminho, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas o texto de hoje não vai destacar a graça. A ênfase não está na salvação, ou naquela palavra mais teológica que muitas vezes utilizamos, na justificação. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus, por isso nós somos salvos. Não. O foco de Paulo neste último versículo desse trecho de Efésios 2, 1 a 10 está nas boas obras. Está na santificação, que é o outro palavrão teológico, por assim dizer. E por isso eu inicio esta nossa reflexão de hoje perguntando para você: por que estamos aqui? Por que nós vivemos neste mundo? Qual é a razão de nossa existência? E não apenas por que estamos aqui, mas especialmente para que estamos aqui. Muitas pessoas, muitos pensadores, filósofos, poetas, cientistas já tentaram desvendar este grande mistério. Nós podemos observar que a posição dominante, que não é cristã, diz que o mundo surgiu do nada. Houve uma explosão, houve uma evolução por bilhões de anos e assim surgiu o mundo. Existem evidências para isso? Existem. Evidências científicas? Até existem. Assim como existem evidências para crermos no criacionismo. O ponto não é este. O meu foco na nossa reflexão, no nosso devocional de hoje, não é observar quem está certo e quem está errado, mas a consequência do pensamento. A consequência do pensamento da evolução, do Big Bang, é, dentre outras, não é a única, mas dentre outras, o que
a filosofia denominou de niilismo. Por que estamos aqui? Não sabemos. Para que estamos aqui? Não existe um para quê. Não existe sentido na vida. E por isso muitas pessoas acabam caindo em depressão. Por isso, de acordo com psiquiatras e estatísticas apontam para isso, grande parte das pessoas que se afundam nas drogas, se afundam no álcool, elas se afundam ou porque elas não veem uma razão para existir, ou porque a razão para existir ela é muito frágil. Não há assim um sentido grandioso para viver, para fazer o bem, para trabalhar, para ajudar pessoas. E aí o ser humano acaba virando-se para o seu próprio umbigo e não encontrando sentido na vida, ele não encontra a felicidade. Mas a Bíblia traz uma outra ideia. A Bíblia traz um outro pensamento para nós. Pela Bíblia nós sabemos lá desde Gênesis que nós somos criaturas de Deus. E aí não importa muito de que forma você acredita que a criação se deu. Nesse sentido, no sentido de existência, o que importa é sabermos que Deus é o nosso Criador. Eu não estou aqui dizendo que Deus não criou o mundo conforme a Bíblia diz. Eu creio nisso. O que eu estou dizendo a vocês é que o para quê ele ganha relevância e importância e ele recebe um sentido quando nós sabemos que alguém nos criou. Quando nós sabemos que nós tivemos uma origem definida, que não ocorreu ao acaso estarmos aqui, e que por termos uma origem definida, nós temos um objetivo. Vejam se não é exatamente isto que o versículo destaca de Efésios 2:10. Pois somos feituras dele. Nós fomos feitos por ele. Ele quem? Deus. Fomos criados em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Percebam, como o fato de crermos que nós somos criaturas de Deus, e eu destaco isso, o fato de nós crermos, porque não há como provar que somos criaturas de Deus. Há evidências de que somos criaturas de Deus, mas não há como provarmos. Assim como não há como provar que Deus não existe. As pessoas podem apontar evidências de que ele não existe, mas há outras evidências de que apontam que ele existe. E aí existe um conflito na ciência. Por isso que esse ponto ele não é pacífico. E por isso que o que importa não é nós provarmos, mas nós crermos, conforme diz as Sagradas Escrituras, que é a melhor explicação, não apenas para a origem da vida, como para o sentido da vida. Porque percebam, atrelada ao fato de sermos criaturas de Deus está o fato de nós sabermos para que estamos aqui. E diz o texto, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Para boas obras. Percebam como a vida sem sentido é uma vida muito amarga. Às vezes as pessoas têm tudo, têm dinheiro, têm fama, têm poder e não são felizes. E mesmo com todas as suas necessidades supridas, não são felizes, porque a felicidade não repousa em ter todas as necessidades supridas, em ter todos os prazeres deste mundo. A felicidade repousa em nós cumprirmos a vontade de Deus. A felicidade repousa em sermos úteis para as outras pessoas. A felicidade repousa quando nós realizamos boas obras, servimos a Deus, servimos ao nosso próximo. Mas o que é uma boa obra? Em que sentido nós estaremos felizes realizando boas obras? Será que eu simplesmente,
vou sair por aí fazendo bem ao mundo que me der na telha, que eu acho que é bom. Não, né? E por isso, um aspecto muito interessante deste versículo está no seu final, quando diz assim que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, preparou as boas obras para que andássemos nelas. Ou seja, quem diz o que realmente é boa obra ou não? O próprio Deus. E Ele nos aponta o que é uma boa obra em seus mandamentos. Boa obra, elas estão especificamente atreladas à segunda tábua dos mandamentos. Primeira tábua, lembrando, nosso relacionamento com Deus. Amar apenas a Deus, acima de todas as outras coisas, respeitar o seu santo nome, santificar o dia do descanso. E a segunda tábua, nossa relação com o próximo. Respeitar os nossos pais e as autoridades. Não matar e não odiar o nosso próximo. Respeitar o casamento, não adulterar. Não furtar ou tirar algo do próximo. Proteger o nome do próximo. Não cobiçar nada de nosso próximo. Se vocês perceberem bem, todas as boas obras, elas vão estar vinculadas de alguma maneira à segunda tábua dos mandamentos. Se eu, por acaso, fizer um trabalho de caridade, ajudar um faminto, ajudar uma pessoa que não tem roupas adequadas, eu estarei fazendo algo em cumprimento do 5º mandamento. Porque eu vou estar ajudando uma pessoa a manter o seu corpo melhor. Eu vou estar fazendo algo em cumprimento do 7º mandamento, porque eu vou estar dando um bem a essa pessoa, ou ajudando ela a proteger um bem. Percebam como não conseguimos fugir do cumprimento dos mandamentos quando o assunto é boas obras. E é interessante também que uma pequena parte, já partindo agora para o final de nossa reflexão, uma pequena parte desse texto pode passar assim despercebida, mas que é de extrema relevância. Quando nós lemos assim, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. E aqui está todo o diferencial na vida do cristão. Sabermos que nós fomos criados por Deus em Cristo Jesus. Nós não fomos criados do nada e nós não fomos criados para o nada. Nós aprendemos na justificação que nós somos salvos por Cristo, como o Paulo destaca aqui no capítulo 2, somos salvos pela graça. Quando Cristo morre na cruz, e a sua obra na cruz, ela apaga com todos os nossos pecados, desde que nós creiamos nela e desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Agora, além de sermos salvos por Ele, diz o texto que nós fomos criados nele. Ou seja, a nossa existência, ela está vinculada, relacionada, ligada diretamente à existência de Jesus. Eu não sou nada se eu não estiver ligado a Jesus. E assim como nós fomos criados nele, nós ansiamos para voltarmos para ele. E essa é de fato a grande alegria do cristão, é a grande esperança do cristão. Que quando Cristo retornar, nós estaremos com ele. E aí nós estaremos plenos, perfeitos. Não mais com a nossa natureza humana pecadora, mas nós estaremos plenos porque nós estaremos face a face com Jesus. E nós até estaremos com a nossa natureza humana, mas não mais uma natureza humana pecadora. Estaremos com uma natureza renovada. Estaremos com o corpo semelhante ao corpo de Cristo, porque Cristo ressuscitou e ele não apenas é alma, mas ele é corpo. Ele não apenas tem a natureza divina, eu quero dizer melhor, como ele tem a natureza humana ainda hoje. E da mesma forma, quando nós morrermos e quando Cristo retornar,
para de fato nós termos a nossa nova vida nele plena, o nosso corpo ele será restaurado e nós seremos semelhantes a ele. Mas antes que isso ocorra, Deus tem um chamado para mim, para você, de vivermos a nossa vida não sem qualquer sentido, não apenas para agradarmos aos nossos próprios desejos, mas para vivermos para realizar boas obras, vivermos para ajudar o nosso próximo. Não porque nós queremos ser exaltados por isso, mas porque a nossa boa obra irá apontar para aquele no qual fomos criados e no qual desejamos estar lá nos céus, no porvir, que é o próprio Cristo. Que a sua boa obra, que a minha boa obra, não exalte o nosso nome, mas que exalte o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para que estamos aqui? Nós estamos aqui para ajudar o próximo, para realizar boas obras e que elas possam apontar para Cristo, que é o nosso Senhor e único e suficiente Salvador. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, como é bom sabermos que não estamos neste mundo a passeio, que não estamos neste mundo sem sentido, que o Senhor nos concede sentido em Cristo Jesus e que nós podemos viver na certeza de que não devemos apenas seguir com os nossos desejos e querer cumprir com os nossos planos para termos todas as nossas necessidades supridas, mas que o Senhor nos chama para fazermos a diferença na vida do próximo, realizando boas obras que apontem para Cristo. Senhor, abençoe a cada um, para nós podermos de fato implementar a nossa vida, a nova vida em Cristo. Muitas vezes teremos dificuldades por conta da nossa natureza pecadora, mas pela Tua Palavra, pelo sacramento do altar, pelo fortalecimento na fé que recebemos do Santo Espírito, que nós possamos prosseguir firmes, perseverantes, lutando contra a nossa carne, o mundo e o diabo, para de fato fazermos a diferença, realizarmos boas obras e ajudarmos as pessoas ao nosso redor. Fica conosco, concede uma abençoada noite de descanso e que possamos amanhã, mais uma vez, trabalharmos e nos empenharmos para fazermos a diferença e para sermos diferentes. Por tudo isso, nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem, foi uma alegria ter vocês conosco mais uma vez. Continuem seguindo as nossas atividades, nosso próximo culto, domingo às 10 horas da manhã, com transmissão pela live do Face. E também o nosso devocional de próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Que Deus abençoe a cada um. Grande abraço.